daremos início ao último capítulo da nossa série, que estamos tratando a respeito do tema da igreja, Estação Semear. Aqui, no capítulo 4 de Marcos, no final do versículo 8, diz que as sementes que caíram em terreno fértil produziram frutos na proporção de 30, 60 e 100 por 1. Como falamos bem no começo, quem planta é porque deseja colher algo. E mesmo o lavrador sabendo que nem todas as sementes vingarão, ainda assim ele cumpre o seu papel porque ele sabe que o esforço será recompensado, que no caso é a colheita, que é a coroa do seu trabalho. Na semeadura não há surpresas. Se lermos Gálatas no capítulo 6, lá no final do versículo 7, vai dizer que aquilo que o homem plantar também colherá. Logicamente não plantamos uva na expectativa de colhermos jabuticabas, porque no ato de semear e colher existe uma questão incontestável e inerente a esse processo, onde o lavrador sai, lança a semente e colhe aquilo que plantou. É óbvio, e precisamos destacar isso, que sobre a semente o lavrador não tem domínio. Tanto que Marcos, neste mesmo capítulo, no versículo 27, diz que as sementes geminam, crescem com o lavrador dormindo ou acordado e ele nem sabe como. Porque a semente, ela é viva em si mesma. Ela rompe a casca, ela produz raízes, brotos e, consequentemente, frutos. E é por causa de todos esses motivos que o lavrador ele pode dormir e descansar. Porque quando ele entende o seu trabalho, a sua função dentro do seu trabalho, ele consegue perceber com a experiência que se ele plantar uma semente de videira, a única coisa que ela vai produzir são uvas. E da mesma forma que a essência da semente não muda, a essência da mensagem de Cristo jamais mudará, que é justamente chamar pessoas ao arrependimento. Então faço novamente a pergunta que fiz no primeiro capítulo da nossa série: colher o quê? É óbvio e correto responder que o objetivo da nossa colheita é ganhar e discipular vidas para Jesus. Mas quando eu fiz a pergunta, não era nesse sentido, mas sim de nós pensarmos em todo o processo do plantio, para refletirmos o que nós temos produzido como igreja. Será que aquilo que recebemos de graça, de fato temos oferecido às outras pessoas? Como prometi, a resposta da primeira questão foi dada de maneira clara. Mas essas outras perguntas que fizemos agora, elas só poderão ser respondidas no momento em que nós olharmos para dentro de nós mesmos e refletirmos se não temos sido negligentes quanto ao nosso chamado e à nossa missão. O pastor Charles Spurgeon diz que ou todo crente é um missionário, ou é um impostor. E o missionário nada mais é do que aquele que sai e cumpre com a sua missão. De fato, como discípulos de Cristo, precisamos reavaliar através dos frutos que produzimos se temos desempenhado nosso papel de maneira agradável dentro do reino de Deus. Porque quando semear é uma prioridade, colher não se torna uma opção, mas sim consequência do nosso chamado. João, no capítulo 4, versículo 35, nos adverte dizendo o seguinte: vocês não dizem que haverá colheita daqui 4 meses? Porém digo a vocês, abram os olhos e vejam, os campos já estão maduros e prontos para a colheita. Chegamos ao final da nossa série e o desejo sincero do meu coração é que o Senhor tenha falado conosco de alguma forma. Então que o Senhor nos abençoe e nos capacite a viver a sua palavra em todo o tempo. E mais uma vez, muito obrigado.